Desembargadora, a semana da aprendizagem começou agora, de estímulo à aprendizagem, mas as atividades vêm pelo menos desde o mês de junho, né? Então, como gestora do programa do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, incumbe-me, evidentemente, difundir esse instituto importante que alcança tanto benefício para os jovens. Então, essa atividade ela é ininterrupta durante todo o ano. Mas nós aqui começamos os eventos alusivos à aprendizagem já no dia 5 de agosto. E como gestora também no âmbito nacional da região sul, fizemos um encontro convocando também como palestrante uma partícipe desse programa da 12ª região, a Ângela Conrad. Nesse evento também tivemos a valiosa participação da doutora Maíra Marques Fonseca, que fez uma retrospectiva da aprendizagem no âmbito histórico de muita valia. Foi realmente uma contextualização histórica. E o seu pai aqui, o desembargador Ricardo Tadeu, que é o nosso mentor na aprendizagem, porquanto participou da elaboração da lei da aprendizagem, também nos brindou com excelente fala a respeito do Instituto, emocionante mesmo sua fala, e eu gostaria agora que ele também desse as suas impressões na nossa Semana da Aprendizagem, cuja abertura agora se propõe. Então, eu gostaria que o desembargador Ricardo Tadeu, que nos honra aqui com a sua presença, também desse as suas impressões a respeito do tema. Doutora Rosemarie, me honra, me alegra muito com esse convite de aqui estar agora, nesse momento, para a abertura da Semana Institucional da Aprendizagem. E também queria ressaltar a grande emoção que foi falar ao lado da minha filha, que foi indicada pela OAB, né, para tratar do tema. Então, no dia 5, nós tivemos a oportunidade de falarmos juntos sobre a aprendizagem. Me coube, então, apenas prosseguir a partir das palavras iniciais que a doutora Maíra estabeleceu. Foi uma forte emoção, eu quero te agradecer, sinceramente, minha querida amiga Rosemarie, por essa emoção, né, que foi muito grande. Recíproca. Obrigado. Na verdade, a aprendizagem é um tema muito relevante para o nosso país, em especial. Ela teve grande relevância quando se iniciou a industrialização do Brasil, porque a mão de obra aqui no nosso país, nos anos 40, era eminentemente agrária. Nós queríamos industrializar o Brasil, coisa que começou a se dar a partir da construção da siderúrgica de Volta Redonda, que foi financiada pelos americanos. Havia necessidade, então, de se estabelecer a formação de um grupo de trabalhadores aptos, né, para, enfim, desenvolver a indústria no país. E nós já tínhamos uma tradição também, que era a escola em meio período. Essa tradição se dava por causa da necessidade de que os filhos das famílias rurais trabalhassem em meio período e estudassem no período subsequente, ou vice-versa, enfim. De qualquer forma, essa ideia de escola em meio período foi relevante também nesse momento da história. E é uma característica do Brasil até hoje. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem a escola em período reduzido. Agora nós estamos tentando começar a escola em tempo integral, mas ainda de forma incipiente. De qualquer forma, a aprendizagem se dá nesse contraturno, né? Quer dizer, os meninos devem estudar, isso é um pré-requisito para o contrato de aprendizagem, e, inclusive, manter boas notas e, no período subsequente, ter uma atividade laboral que concilia prática e teoria, metodicamente orientada. Isso é a aprendizagem. O ideal é que possamos um dia não precisar mais dela, que os pais das crianças todas tenham salários que possibilitem que elas fiquem estudando. Mas essa é uma realidade do Brasil. Os meninos precisam colaborar com a renda familiar. E se isso é uma realidade, é melhor que esse trabalho que eles desenvolvam seja um trabalho metodicamente orientado. Daí a relevância da aprendizagem. Ela tem propiciado, segundo a Organização Internacional do Trabalho, uma redução significativa da evasão escolar.
E um dado preocupante é que, durante a pandemia, a evasão escolar foi muito alta, justamente pela necessidade de que as crianças, os adolescentes e os jovens, e crianças inclusive, né, trabalhassem para complementar a renda familiar. Então, agora é a hora de estimular a aprendizagem mais do que nunca, principalmente para os adolescentes de 14 a 18 anos, onde se concentra, faixa etária onde se concentra o maior índice de evasão escolar. Então, a aprendizagem é uma alternativa fundamental para que as famílias tenham o aporte de renda que os adolescentes possam propiciar, para que esses adolescentes não deixem a escola e também, ao trabalhar, aprendam trabalhando de forma orientada por profissionais pedagogos e justamente desenvolvendo a teoria que aprendem com os pedagogos na empresa, né? Então, essa a grande relevância da aprendizagem agora. A sua opinião, desembargador Ricardo Tadeu, a respeito das novas diretrizes que estão sendo propostas para o Instituto da Aprendizagem, porque, embora haja tramitação no Congresso Nacional a respeito do Estatuto da Aprendizagem, que já estava obtendo aperfeiçoamentos em sua redação, sobreveio a medida provisória e o decreto que realmente impactou na nossa avaliação de forma um pouco negativa, né, ou impingindo um retrocesso não desejável. Então, nós gostaríamos de ouvir as suas impressões a respeito dessa nova regulamentação. De fato, a medida 1116, que veio em curso paralelo com o projeto 6461, né, do deputado Bertaioli, ela cometeu alguns equívocos, o Poder Executivo aqui se equivocou mesmo, porque existe um enunciado na medida no sentido de que ela pretende estimular a contratação de aprendizes, de que ela pretende ampliar a contratação de aprendizes. Mas todas as medidas propostas pelo Poder Executivo são, olha, a palavra é pesada, mas é essa mesmo, desastrosas, porque vão implicar, sem dúvida, um retrocesso. E essa não é uma afirmação minha. Essa é uma afirmação de todos os auditores fiscais do Ministério do Trabalho que estavam responsáveis pela implementação da aprendizagem. Houve um documento oficial, eles subscreveram esse documento, denunciando esse fato, e todos se demitiram da função, né? Por quê? Porque a medida provisória realmente labora em erro quando, por exemplo, estimula a contratação de pessoas com deficiências ou egressos das medidas socioeducativas ou de programas de renda familiar, etc., fazendo que a contratação de um jovem nessa condição valha por 2. Então, é uma cota fictícia. Claro que se o empresário contratar, então, só jovens dessa condição, ele vai preencher as cotas com essas fictícias com a metade da contratação. Se, por exemplo, também há uma medida lá que diz que o jovem que for contratado de forma definitiva, depois de ser aprendiz, vai valer como aprendiz, como se fora aprendiz por mais um ano. Quer dizer, também é uma cota fictícia, que vai acarretar na redução, né, da contratação dos meninos. Outro ponto que me parece um equívoco preocupante é que a medida, de certa forma, estimula a contratação de jovens de 25 a 29 anos. Né? Quer dizer, isso vai acarretar, evidentemente, a preferência pela contratação desses moços que já são dessa idade. Normalmente já estão concluindo a faculdade e claro que para a empresa essa é uma mão de obra, digamos assim, mais qualificada que interessa. Né? E essa contratação vai se dar em detrimento justamente do segmento que mais precisa de apoio pela aprendizagem, que é o de 14 a 18 anos. Então, ok, nós vamos ter um problema aqui. Outro ponto que vai retardar a contratação de aprendizes é que os contratos de aprendizagem passarão a ter 3 ou 4 anos, dependendo da idade do jovem que for contratado. Se for um adolescente de 14 anos, poderá ser de até 4 anos a contratação. Bem, o que significa que se a empresa tem um aprendiz lá por 4 anos, ela não vai contratar outro até que esse contrato termine. Por óbvio, então, essa medida vai acarretar a redução da contratação de aprendizes. Então, vejam, não é uma opinião apenas técnica
né, de quem observa a medida provisória, já é um dado real. Os próprios auditores fiscais que tinham o trabalho de implantar a aprendizagem já o denunciaram. E foi uma atitude corajosa, porque o Ministério do Trabalho é hierarquizado, né, desembargador? Quer dizer, eles elaboraram de forma bastante corajosa, desafiando a hierarquia que veio do Poder Executivo Central pela medida provisória e se afastaram, porque não poderiam mais assumir a responsabilidade que lhes era outorgada, né? Então, enfim, é preocupante, porque foi uma medida que não contou com uma consulta popular. E, em grande medida, essa medida provisória repete o conteúdo inicial do projeto 6461. Na verdade, era bastante parecido, só que o deputado Bertaioli, que é o autor do projeto, eu não me lembro agora o nome do relator, francamente não me recordo, mas o deputado Bertaioli, ele fez várias audiências na Câmara Federal, uma das quais eu participei, e houve muitas críticas. O que se diz, a boca pequena, é que o deputado vai alterar o relatório. Vai alterar o relatório para incorporar essas críticas que os auditores fiscais fizeram, que eu tive aqui a reproduzir, etc. Então, parece que o projeto do deputado avançou no sentido da vontade da sociedade civil. Mas a medida provisória veio como veio e enfim, sinceramente, muito equivocada, né? Espero que não prospere, né? Ela inibe o efeito pedagógico das empresas que não cumprem com a cota da aprendizagem, na medida em que reduz as multas, perdoa. Tem razão. Perdoa as multas. Né? Então, vai ficar um ano sem multar. Sem multar. Né? Então, é verdade, evidente que só poderia mesmo desembocar na renúncia dos auditores fiscais, porque o que lhes resta fazer? Esvaziada a competência, né, de fiscalização. Agora, eu também ouço que o deputado Bertaiol irá aperfeiçoar o seu Estatuto da Aprendizagem diante de todas essas sugestões, inclusive ministradas por Vossa Excelência, desembargador Ricardo Tadeu. Muito democrata. Inclusive, uma sugestão, desembargador Rosmari, que eu tenho feito, é que se estimule a contratação de aprendizes por pequena e microempresas, que não sejam elas obrigadas a contratá-los, mas que haja, por exemplo, isenções tributárias, que haja reduções de encargos previdenciários, porque as pequenas e microempresas são constitucionalmente protegidas, justamente por essa condição. E, por outro lado, elas são altamente capilarizadas. 85% dos empregos no Brasil vêm das pequenas e microempresas. Então, quer dizer, a gente poderia fazer não 2 milhões de aprendizes, mas 12 milhões. De aprendizes. Porque seria um grande impulso, né? Vejam, as pequenas e microempresas estão nas periferias, as pequenas e microempresas estão nos morros do Rio de Janeiro. Enfim, onde está a população que mais precisa desse aporte de renda que o jovem aprendiz propicia, né? Por outro lado, é uma forma muito eficiente até de concorrer com o tráfico, né? Que enfim, a aprendizagem tem perdido para o tráfico. Sim, né? E se nós pudermos, então, colocar a aprendizagem lá perto deles, né, com estímulo real para os pequenos empresários, microempresários, tê-los trabalhando, é uma alternativa muito interessante para esses meninos, porque eles não têm alternativa, em regra. Né? Essa é a questão. Né? E também, né, desembargador Ricardo Tadeu, Vossa Excelência tem se pronunciado favoravelmente ao modelo de aprendizagem que o Estado do Paraná tem adotado. Nós estamos num ano eleitoral e não se está aqui politicamente considerando tanto. Qualquer maneira, mas nós estamos aqui nos dirigindo justamente a esse fator de colocar subsídios às micro e pequenas empresas para que elas desenvolvam a aprendizagem e pronunciem maior empregabilidade. Gostaríamos de ouvir de Vossa Excelência também, desembargador Ricardo Tadeu, o plano que está sendo implementado aqui no estado do Paraná a respeito. O cartão futuro, né, o cartão futuro. É isso mesmo. É interessante, o estado do Paraná subsidia R$300 para o salário de cada menino que é contratado pelas empresas. Isso poderia ser feito, ao meu ver, tanto para as grandes e médias como para as pequenas. Quer dizer, deveria haver tudo isso. Subsídio de salário, deveria haver redução de encargos, etc., porque, na verdade, nós estamos lidando com a chance, com a esperança desses meninos, que normalmente não têm.
Não tem. Se me permite, desembargador, eu vou contar uma pequena historinha que é muito forte na minha vida. Eu acho que temos tempo. Temos. Então, todo o tempo que o desembargador desejar, porque é o muito nosso obrigado. mestre na aprendizagem. Imagina, muito obrigado, muito obrigado. É uma honra, um orgulho estar ao seu lado. Muito obrigado. É recíproca verdadeira. Veja, eu uma vez fui fazer uma palestra sobre cidadania numa pequena escola em Campinas, que fica na periferia da cidade. E havia necessidade de se fazerem 2 palestras, porque a escola era pequena, o salão ali era pequeno. Então, eu fiz uma para um segmento da escola e depois outra. Repeti a mesma palestra. No intervalo entre uma palestra e outra, veio até mim um menininho que devia ter uns 10 anos, porque ele era bem pequenininho. Dava para ver que eu estava em pé e a vozinha dele via lá de baixo. Né? Então, assim, era uma criança pequenininha ainda. E ele disse para mim, eu não acredito em nada disso que o senhor está dizendo aí, porque o meu pai sofreu um acidente do trabalho e nunca mais conseguiu trabalhar. Ele também disse que quando o jornal anuncia que precisa de pessoas de boa aparência, não adianta a gente procurar trabalho lá porque nós somos pretos, então nós não vamos ter trabalho. Esse tipo de anúncio está proibido hoje, mas na época era muito normal. Né? E eu falei, mas qual é a sua expectativa? O que você vai fazer? Eu estou fazendo avião. Fazer avião é vender droga para traficante, não é levar droga para os traficantes. E eu estou podendo comprar o sapato que eu quero, o tênis que eu quero, a roupa que eu quero e ter as namoradas que eu quero. Eu falei, mas você corre o risco de morrer. Eu falei, eu sei, mas eu vou viver bem enquanto eu viver. Vejam, esse menino foi perdido. Né? A infância dele foi roubada. Né? Ele foi perdido para a sociedade. Ele não acredita na sociedade e é uma criança muito jovem. Hoje, ele, se estiver vivo, já deve ter uns 30 anos. Mas ele sabia, já jovenzinho, com 10, 11 anos, já sabia que poderia morrer logo e preferia isso a ter que se submeter a uma alternativa de trabalho comum. Mas a aprendizagem, ela, embora não remunere à altura, como ele gostaria, ela é uma esperança. Ela dá esperança, que esses meninos não têm, desembargadora Rosemaria. E é nessa esperança que nós nos agarramos, porque o futuro do nosso país depende realmente da educação. E a educação que é transmitida através da aprendizagem, porque a aprendizagem não é só trabalho ou aprendizado do ofício, é também a educação, a transmissão de valores de cidadania, de respeito aos pais, aos mais velhos, aos professores. Tudo isso vem com aquele aprendizado metódico, progressivo, para que o futuro do jovem esteja assegurado também no âmbito dos valores, né? Então, eu penso que se todos os países do mundo incluem em suas agendas a aprendizagem e eles estão em franco desenvolvimento, nós não podemos arrefecer a nossa esperança de que a aprendizagem realmente caminha para balizar os nossos jovens para um futuro melhor. E eu acredito nisso, e por isso estou aqui, abrindo essa Semana da Aprendizagem, que é mais uma retórica, por assim dizer, porque todos os dias nós trabalhamos com a aprendizagem como gestora do projeto, do programa do combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E a aprendizagem funciona também como uma eficaz ferramenta de combate ao trabalho infantil, dos 14 aos 16 anos, porque enquanto não possam ainda trabalhar antes dos 16 anos, podem sim figurar como aprendizes, ter um aporte de renda para ajudar a família, estudar mantendo na escola sem que haja evasão escolar. Então, a aprendizagem é realmente o instituto para o qual nós devemos voltar os olhos e tentar sempre, cada vez mais, cumprir e dar concretude ao artigo 227 da Constituição. Não é só dever do Estado, é de cada cidadão proteger e endereçar proteção integral e prioritária à criança, ao adolescente e à profissionalização. Muito bem, é isso mesmo. Faço minhas as suas palavras. E agradeço a sua participação. Eu sei como o senhor é bem requisitado para todos os temas que envolvem a sociedade, e estar aqui do nosso lado nessa hora de abertura da Semana da Aprendizagem é uma alegria e a esperança de que venceremos, desembargador Ricardo. Muito obrigado. Como eu disse, é sempre uma alegria, um orgulho falar a seu lado, estar a seu lado e trabalhar na medida em que seja solicitado, certamente atenderei. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigada.